Oi amigos, tudo bem? Esse aqui é o primeiro vídeo que eu vou contar sobre qual foi o conteúdo do evento da Albiotech, o que eu vi, mas eu vou ressaltar aqui principalmente quais foram os meus maiores insights assistindo todas essas falas e participando, enfim, o que surgiu disso, quais as principais reflexões e pulgas atrás da orelha que eu saí desse evento. Bom, primeiramente o Albiotech era todo dividido em alguns eixos principais, eixos temáticos, e várias das atividades, das mesas redondas e palestras estavam alinhadas com esses temas. Não eram exatamente essas, mas esses temas refletiram em todas as mesas redondas e falas que teve. Os temas eram num total de 7, e eram sustentabilidade, futuro do campo, futuro da biotecnologia, cultura científica e percepção pública, bioempreendimento, transferência de tecnologia e o futuro da saúde. Bom, esses foram os temas. E como é que foi o primeiro dia? O primeiro dia do evento tinha uma proposta de ser um dia um pouco mais aberto, não só para as pessoas que foram os líderes selecionados para o Albiotech, mas também toda a comunidade da Universidade de Guanajuato e arredores. Por isso o evento foi num auditório maior, foi numa outra sede da universidade, um pouco mais para fora de onde a gente estava, uma sede bem nova, bem bonita. E esse evento, esse dia do evento, além de ter várias falas, teve também alguns pitches de jovens que, alguns eram líderes, outros não eram, mas jovens que traziam ideias, muitas vezes vinda da sua própria pesquisa de graduação ou pós-graduação, para se tornar algum bioempreendimento. E teve essas apresentações e algumas outras oficinas também de outras coisas, como por exemplo, cultura de tecidos vegetais. Foi um dia bem bacana, bem também integrado a todo o restante da comunidade. Eu conheci uma menina que mora lá no México, que não era não estava sendo selecionada como um dos 100 jovens líderes, mas fiz muita amizade com ela, ela estava ali querendo muito participar, foi ótimo. E pronto, esse foi o primeiro dia. No segundo dia, a gente entrou mesmo na parte do evento que era fechada para os 100 jovens líderes que estavam ali. E o tema eu fiz muitas anotações, tá? Tem um caderno cheio de anotações. Eu vou passar por elas porque as principais coisas que me deixavam assim com pulga na orelha, que me soavam com provocações, eu anotei. Eu queria mostrar pra vocês esse chapéuzinho aqui, que tem uma joaninha aqui atrás, a gente prendia na gente e tal, bem legal, tá escrito Albiotech 2018 e Guanajuato. Ok, vou deixar aqui. E bom, como é que começou o segundo dia? No segundo dia a gente começou falando sobre bioeconomia, biotecnologia e desenvolvimento sustentável. Então, uma pessoa que foi falar foi o Adrian Vargas, tem envolvimento com a ONU, não lembro agora de que país ele é, mas começou a definir a bioeconomia como uso de vida e tecnologia para gerar qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. Falou várias coisas sobre bioeconomia e tal, mas o que me marcou nessa fala foi principalmente um dilema que nós temos como biotecnologistas de gerar tecnologia, mas como é que isso chega na prática? A gente passa por algumas pessoas que são os tomadores de decisão, que vão decidir mesmo se essa tecnologia é boa, é ruim, ou se deve ser aplicada, onde deve ser aplicada, com quais condições ou restrições. E aí ele entrou num momento que era de como é que a gente faz o tema de bioeconomia chegar até os tomadores de decisão, principalmente os políticos. E ele comentou alguns pontos que são, por exemplo, exemplos positivos, muita comunicação, muita colaboração entre a universidade, setor privado, de inovação, enfim. Então ele falou muito disso, sobre como é que a gente chega nos tomadores de decisão. Uma pulga que ficou atrás da minha orelha, que é o seguinte: a gente sempre fala dos tomadores de decisão como sendo eles, como sendo pessoas externas, como sendo alguém que não é alguém apropriado da ciência. E hoje em dia é assim, geralmente, as pessoas que tomam decisão não estão tanto por dentro da ciência, não sentem tanto pertencimento quanto quem trabalha com isso, o que é natural. E aí minha pulga foi: por que são sempre eles? Por que não há um movimento para que os tomadores de decisão se tornem nós? Não que a gente desenvolva e ao mesmo tempo seja a pessoa que decide, mas como é que a gente coloca pessoas mais apropriadas de ciência na posição do tomador de decisão? Esse foi para mim o principal dilema assim, dessa fala. Depois teve uma mesa redonda, né? Sempre tinha uma palestra inicial que a pessoa introduzia o tema, e depois uma mesa redonda se chamava mais pessoas que eram especialistas no assunto, tinham experiência no assunto para falar. Não eram os líderes, eram mais outras pessoas mais experientes, mais influentes. Me marcou muito uma fala da Kátia Souto. A Kátia é gerente de pesquisa da U-Biome, eu não sei, perdão se eu falei errado, mas eu entendo assim, U-Biome. Eles fazem sequenciamentos de microbiota
E eu achei fenomenal o mindset dela, todas as coisas que ela colocou, se eu não me engano, ela é do Chile, posso estar errada. E falando sobre vários assuntos, ela colocou que a plata é o quê? É o dinheiro. A plata não é decisiva na hora de a gente fazer algo para mudar o cenário organizacional, de como a gente vê ciência e transfere ciência. O que é importante são realmente pessoas engajadas. Na prática, parece que o dinheiro a gente sempre põe a culpa no dinheiro para não agir, mas no fim das contas, o que pode ser mais relevante, mais decisivo, é ter de fato pessoas mais engajadas. Ela falou também uma questão, talvez isso machuque algumas pessoas, mas ela falou o seguinte: por que a gente ainda segue formando biólogos com uma formação básica? Por que a gente não forma, por exemplo, bioinformatas, se a demanda é essa? Mas a principal questão dela, usou biólogo como exemplo bem geral, mas por que a gente não pergunta para as indústrias e para os problemas locais mesmo, quais são as coisas que eles precisam, quais são os profissionais que eles precisam para dar conta desses desafios? Ninguém nunca pergunta para as empresas quais são os profissionais que eles precisam. Ok, e aí depois a Kátia entrou mais numa questão de ética, né? A gente gera muita informação hoje em dia, e aí como é que uma pessoa, por exemplo, que recebe um resultado do 23andMe, quem conhece o 23andMe, eles fazem tomando uma amostra tua para eles, se não me engano, de saliva, eles fazem um sequenciamento do teu material genético e te dão um resultado de quais marcadores para certas características ou doenças tu tem. Como é que agora as pessoas comuns, assim, que não são do meio científico, recebem essa informação? O que elas fazem com essa informação? Como é que a gente, como cientistas, está entregando essa informação? Será que está sendo entregue do melhor jeito? Não sei. Ok? Pronto, depois teve uma mesa sobre transferência de tecnologia do laboratório ao mercado. Muito bom, excelente essa mesa. E foi colocado também que os pesquisadores têm um tempo diferente dos empresários. Nosso tempo é diferente, demora um pouco mais, as nossas questões são outras. E as pessoas que falaram lá falaram também que como é que a gente pode mudar o mindset dos cientistas para transferir tecnologia. Parece que não é um dilema só dos brasileiros que transferem pouca tecnologia, parece que isso é algo geral da América Latina toda. E quais foram as possíveis soluções ou caminhos que eles apontaram para isso, né? Como mudar o mindset do cientista para transferir tecnologia. Na realidade, o cientista deve saber escrever paper, não documentos de patentes. Ok? O cientista é muito bom em escrever paper, deixa ele escrevendo paper. A questão o cientista tem que se aliar, tem que ter aliados, tem que se cercar de pessoas que tenham know-how disso, que saibam fazer isso, com, sei lá, advogados, escritórios de transferência de tecnologia, esse tipo de coisa. E se cobra muito que o cientista seja a mesma pessoa que saiba transferir e tal, daí ele não sabe, daí ele não faz e tal. Não precisa saber, te alia com pessoas que sabem, e daí tudo bem, né? E essa mesa se encerrou com uma fala que pra mim foi muito marcante, que não existe ciência básica aqui e ciência aplicada aqui. Na verdade, é tudo uma coisa, tudo é ciência. E toda ciência tem que ser transferida. Ou pelo menos tem que ser feita pensando como é que eu faço ela chegar onde ela tem que chegar. Sempre tem que ter isso em mente. Eu gostei bastante disso. E pronto. Logo depois teve uma fala que eu gostaria muito de compartilhar aqui também, que foi do José Luiz Silva. Ele é CFO da Dux e ele cuida de uma questão de fundos de investimento. E aí ele trouxe uma fala com 10 dicas sobre como convencer um fundo de Venture Capital a investir na tua ideia. Principalmente quando a gente fala uma ideia de biotecnologia. E aí as dicas dele foram: número 1, a primeira impressão conta. Então muito cuidado com a primeira impressão que tu vai dar a alguém que potencialmente pode botar dinheiro no teu negócio. A segunda dica é perseverança. Normal, sempre temos que ter perseverança, principalmente quando não se trata de algo fácil. A terceira dica é trabalhar bem um pitch e deixar bem claro em um pitch por que dessa ideia, como vai ser feito, quem vai fazer, onde, questão de mercado, que mercado é esse, qual é o tamanho dele, quando, ou seja, toda tecnologia tem que ter um timing para ser lançada, quanto isso custa. Às vezes a gente fica muito mais focado na tecnologia, na ideia, apaixonado por isso e não se foca tanto em quanto custa, às vezes não sabe nem precificar, mas isso é muito importante. E também um temperinho, digamos assim, do pitch seria buscar coisas em comum com essa pessoa que potencialmente pode investir para gerar empatia. Empatia conecta as pessoas à tua ideia, isso é muito relevante. A quarta dica é o tempo. Eu não lembro agora como isso aplicou. A quinta dica ele comentou sobre as top 10 mentiras dos empreendedores. Algumas coisas se falam sobre os empreendedores, só que nem sempre é verdade. A trajetória não é tão linear, bonitinha e simples, enfim.
A sexta dica, ele falou sobre avaliação financeira, saber sobre o valor do seu negócio e também quantos por cento do teu negócio tu vai oferecer a um investidor. Não oferecer de cara, por exemplo, 50% ou mais 50% do seu negócio, até porque é uma coisa de muito risco. Parece até que tu está entregando muito de ti, está desesperado por um recurso. Ele comentou que geralmente os investidores compram de 30% a 10% das empresas. Se liguem nisso. A sétima dica é ter a casa limpa, ou seja, sempre ter cuidado com questões éticas, ser uma pessoa correta e muito transparente. A oitava dica é cuidar para não ir com muita pressa e pensar que o investidor vai roubar a tua ideia. Então, se chegar numa reunião e já tentar fazer um acordo de silêncio, um acordo de segredo, já soa meio ofensivo para a pessoa que potencialmente vai investir na tua ideia. Não fazer um acordo de segredo de cara com o investidor, porque o investidor não está lá para roubar a tua ideia. Está lá para, quem sabe, investir e ver como é que ele pode também se sair bem financeiramente disso. A nona dica, a penúltima dica, é sempre ter uma equipe muito diversa, não ser mais do mesmo, mas sempre ter várias pessoas com vários know-how diferentes. Então, a 10ª dica dele é se divertir. Se divertir e também aproveitar o caminho. Ele trouxe uma história ou uma situação, enfim, de uma pessoa... Deixa eu ver se eu lembro dessa história. Uma pessoa andando numa BMW, olha pro lado tem uma pessoa andando de helicóptero e pensa, nossa, como eu gostaria de poder fazer meu deslocamento muito mais rápido tendo um helicóptero. E aí a pessoa que tá num outro carro normal, do lado da pessoa da BMW, olha, nossa, como eu queria ter uma BMW. E aí uma pessoa que tá andando de bicicleta do lado da pessoa do carro pensa, nossa, como eu queria ter um carro, ia ser muito mais fácil para me locomover. E uma pessoa a pé do lado dessa pessoa que está de bicicleta pensa, nossa, se eu tivesse uma bicicleta, eu poderia me locomover muito melhor. E aí uma pessoa que está numa casa, olhando pela janela, sem poder andar, com mobilidade limitada, fala, como eu gostaria de poder andar. E aí ele falou muito sobre isso, que a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem e também não presta atenção nos passos, no caminho. E colocou como é importante a gente estar bastante atento a isso, bastante atento ao que a gente busca e de uma forma estranha nunca estar satisfeito com aquilo que a gente tem. Achei muito, muito interessante isso e pronto. Esse dia encerrou com uma fala de uma pessoa chamada Gerardo Jimenez Sanches. Esse cara é mexicano, procure o nome dele, ele é fenomenal. Ele analisou primeiro, sabe quando sequenciaram Genoma Humano, o projeto Genoma Humano? Chamaram esse cara para dizer para que os genes serviam, que informações poderiam trazer daí. Além disso, ele participou de um projeto que mapeou as características genéticas da população mexicana. Então ele pôde obter muitas informações sobre, sei lá, doenças comuns que os mexicanos têm, características deles, enfim. Fez todo esse mapeamento da população mexicana. Ele também foi presidente de biotecnologia na OCDE e fez parte do Conselho de Biotecnologia da ONU. Apenas, tá? Vou deixar vocês com esse background, apenas. E aí, pronto. Esse cara deu algumas dicas. Deu algumas dicas pra gente que foram fenomenais. Ele tem uma empresa que trabalha com marcadores e tal. E ele deu principalmente 3 dicas. A primeira dela é fazer sempre storytelling do que fazemos. E ao compartilhar coisas, a gente sempre cuidar para compartilhar as histórias, porque são histórias que nos conectam com outras pessoas. Ele falou pra gente sempre mirar quem são os tomadores de decisão da mesa e grudar nessas pessoas e fazer ser notado. Uma moto passou aqui. E se fazer ser notado pelos tomadores de decisão. E também buscar sempre ser o seu melhor nos melhores lugares. Se tu pode ser melhor, por que tu vai te contentar em ser o mediano? Essas foram as dicas dele. Eu falei que era para encerrar, mas nesse dia ainda teve uma outra mesa redonda que falou sobre objetivos dos bioempreendimentos na América Latina. E essa foi a única mesa redonda, o único momento que contou com brasileira, uma pessoa do Brasil no evento, que foi a Verônica. A Verônica é uma das jovens líderes que foi lá representar o Brasil, uma das 7. Então é algo que tem que ser mencionado aqui também, um momento que contou com brasileiro, o único momento. E pronto, eles falaram várias coisas sobre incubação de negócio, o que as incubadoras querem. Então eles falaram quais são as coisas que as incubadoras procuram e vão cuidar para selecionar empreendimentos para serem incubados de fato. São 3 coisas. Primeiro, o compromisso dos sócios.
A segunda é em que pé está o desenvolvimento da tecnologia, se isso já foi validado. E um outro ponto é a proximidade geográfica, com relação ao mercado e campo de atuação. Outras duas frases dele que me marcaram muito é: se tu quer um conselho, pede dinheiro. Mas se tu quer dinheiro, pede o conselho. Forte, né? Forte, né? E encerraram falando pra qualquer pessoa que tenha um negócio, que tenha um empreendimento, essa pessoa tem que ter paixão pelo problema, não pela solução. Você tem que ter paixão por essa causa que tu decidiu lutar e viver por isso e dormir 2 horas por noite para resolver isso. É por isso que tu tem que demonstrar paixão na hora que for falar. Não exatamente pela solução. A solução é um meio. Não necessariamente ela é melhor de todas. Talvez ela vá mudando ao longo do caminho. Isso faz parte de um caminho empreendedor. Mas sempre manter muito forte a paixão pelo problema que tu quer resolver. Esse foi o primeiro dia. Eu vou fazer vários vídeos falando sobre outras coisas, sobre os outros dias, sobre também aspectos da cultura lá que eu percebi, programas culturais que a gente fez, enfim. Tem muita coisa pra rolar aqui ainda. Obrigada por assistir até agora, um beijo, tchau!